André? Ok. Então, muito boa tarde a todos. Mais uma sessão do Skynet dentro do Unidade Curricular Transversal, dentro do programa do Great Artist on Campus. Hoje o nosso convidado é o Nuno Artur Silva, que vai apresentar o tema O Humor nos Tempos de Cólera. Não é bem uma comunicação, vai ser mais uma história de vida que acaba por tocar aqui em aspectos muito interessantes do humor em Portugal. E vou fazer uma breve nota biográfica, como é nosso costume neste programa. O Nuno Artur Silva nasceu em Lisboa, é autor e produtor de livros, peças de teatro, eventos, séries e programas de televisão, apresentador de programas de televisão de cultura, de debate político e de humor. Foi fundador e diretor das Produções Fictícias, agência criativa, fundador e diretor do canal Q, fundador e publisher do jornal satírico O Inimigo Público. Foi administrador da RTP em 2015-2018, com o Pelour dos Conteúdos. Foi secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, de 2019 a 2022, e recentemente apresentou Onde é que eu ia? No Teatro Municipal de São Luís e no Tivoli, em Lisboa, um solo de stand-up comedy, acompanhado pelo desenho em tempo real de António Jorge Gonçalves. Atualmente é professor na Universidade Lusófona, na licenciatura em Cinema e Artes Média e no mestrado Kino Eyes. É autor e apresentador do programa A Escuta do Mundo, na TSF. Nuno, é um prazer ter-te aqui. Obrigado por teres aceitado o convite para virmos conversar aqui um pouco sobre um tema tão atual. E passo-te a palavra, vou ficar aqui como conversámos, vou-te auxiliar aqui na parte audiovisual e vou-te passar a palavra. Obrigado. Obrigado pelo convite. Não estão muitos, por isso vamos fazer uma coisa mais de conversa e sintam-se à vontade, visto que estamos aqui mesmo no modo de conversa, sintam-se à vontade para perguntas, interromper, levantem o braço, se tiverem qualquer questão que possam levantar. Não precisamos deixar isso para o fim, podem fazê-lo quanto antes. A proposta de falar do humor nos tempos de cólera, um trocadilho óbvio com o livro do Garcia Marques, no caso, O Amor nos Tempos de Cólera. Aqui o humor nos tempos de cólera, obviamente, remete para o presente. Mas eu vou-vos começar por falar de como é que eu comecei a trabalhar em humor e como é que, a partir, se calhar, da minha história, podemos falar de vários aspectos relacionados com esta prática humorística. Eu sou bastante velho. Venho dos anos 80. A minha primeira atividade profissional é nos anos 80. E, portanto, isto dá-vos para ter a ideia de que, provavelmente, nos anos 80, a maior parte dos que estão aqui, se não todos, não, a maior parte, não tinham nascido ainda. E, portanto, era um mundo completamente diferente. De certa maneira, podemos dizer que os anos 80 em Portugal foram aquilo que os anos 60 foram noutros países da Europa Ocidental e do Ocidente. Porquê? Porque, de facto, os anos 60 correspondem àquele momento em que a arte, e sobretudo com a sua reprodução mecânica, a arte se transforma mesmo numa arte pop, ou seja, é depois da Segunda Guerra Mundial e com a prosperidade e a paz que vem do pós-guerra, que nasce uma nova categoria social, a que podemos dar o nome de juventude, os jovens. É nos anos 50, sobretudo, a América, a Europa Ocidental, que nasce essa nova categoria que deixa de ser um conjunto de pessoas que é mobilizado para a guerra, os homens, ou para o esforço de guerra, as mulheres. É, sobretudo, a partir dos anos 50 que há tempo livre e prosperidade económica que explicam o surgimento dessa categoria, que até aí não era uma categoria mobilizada especialmente para as artes, que é a juventude. E é aí que, de facto, emerge uma cultura pop. Desde logo nos Estados Unidos, o rock and roll, a arte pop, de maneira geral, nas artes plásticas, enfim, aquilo que era, sobretudo, um movimento das elites no início do século XX,
Aqui, por causa dos meios de comunicação de massas, televisão, enfim, sobretudo a televisão, mas também o cinema, a arte pop disseminou-se completamente por todo lado. E isso explica que nos anos 60 havia em Londres Swinging London, em Paris o Maio de 68, os movimentos, enfim, o cinema, a Nouvelle Vague, um pouco por toda a Europa, movimentos que iam que têm muito a ver com o Plano Marshall e com o investimento que foi feito, o investimento em atividade cultural financiada pelo lado público, em Itália, na Escandinávia. Isso permite a existência de cinema independente em vários sítios e permite, de facto, a emergência de uma arte muito vibrante em todo o lado. Menos nos países da Europa que continuavam a ter ditaduras. Portugal, Espanha e Grécia. Que só chegaram, digamos, aos anos 60, desculpem, nos anos 80. Em certo sentido, é em 74 que nós temos a nossa Revolução, e passados ali os primeiros anos da Revolução, que foram muito politizados, muito políticos, é ali no final dos anos 70 que começa a haver qualquer coisa que se parece com um movimento de facto próximo do que nos anos 60 aconteceu noutros lados. É nos anos 80 que surge o chamado rock português, por exemplo. Os grupos que hoje estão a celebrar 50 anos, como os Chute e Pontapé, GNR, Rui Veloso, o HF, é aí que aparece esse movimento, aparece nas artes plásticas, um movimento artístico que também tem a ver com as saídas à noite, com os bares, com toda a cultura da noite. Aparecem uma série de movimentos em várias artes que começam a dar corpo àquilo que é uma arte pop em Portugal. E isto acontece também, um movimento de mudança no humor. O humor em ditadura é obviamente uma atividade censurada, sobretudo o humor livre. O que é que havia de humor em Portugal no Estado Novo? Havia um humor conformista e feito de humor de costumes. Havia sobretudo o teatro de revista e havia assim, aquela ideia mítica que se tem do cinema dos anos 40 português, que era um cinema, devem ter já ouvido falar, Vasco Santana, António Silva, um cinema que vivia sobretudo de atores muito populares que vinham do teatro, que tinham uma grande capacidade de comédia, timing de comédia, e ótimos guionistas que faziam de facto bons argumentos, mas eram filmes completamente convencionais, no sentido em que eram filmes populares, embora o humor fosse às vezes sofisticado. Alguma das melhores linhas de humor que eu me lembro desse tempo são completamente contemporâneas. Por exemplo, ter uma cena em que o António Silva chega à janela na casa dele da Costa do Castelo, abre a janela e diz: olhem para esta maravilha, aqui é que devia ser o Estoril. Isto é uma linha de humor contemporânea, muito, muito boa em qualquer contexto. Mas o tipo de cinema era um cinema, apesar de tudo, ainda muito convencional. E a comédia que se fazia era, obviamente, uma comédia de costumes, baseada nos preconceitos e nos estereótipos da época e muito bem comportada. Havia exceções, claro que havia. A grande exceção do Estado Novo era, por exemplo, o José Vilhena, que era um grande iconoclasta, que fazia cartoons e livros que eram completamente anti-regime, anticlericais e quase pornográficos, porque representava o corpo feminino. É muito interessante ver que hoje o Vilhena seria quase de certeza cancelado por causa das suas representações do corpo feminino, que eram completamente, hoje, aos olhos de hoje, objetificavam a mulher. Mas o lado subversivo dele era muito interessante e muito corajoso. Havia outros casos do humor. Pronto, estamos aqui a ver. Isto eram as revistas que ele fez, isto é já no pós-25 de Abril. Mas os livros que ele fez no Estado Novo circulavam clandestinamente, era muito interessante. Mas pronto, isto para vos dizer, há uma característica no humor que é o humor está sempre no meio mais recente, no mídia mais recente. Isto é, ao haver os novos meios,
o humor, por exemplo, como a música, muda-se para lá. Por exemplo, quando é inventado o cinema, os grandes humoristas estão no cinema. Isto é, Chaplin, Buster Keaton, Irmãos Marx, todos os grandes humoristas daquele tempo foram para o meio, digamos, mais quente, mais recente. E assim foi sendo. Depois passam para a televisão, nos anos 60, 70, 80, a televisão é rainha e os humoristas estão todos na televisão. Só há uma mudança de paradigma quando surge a internet e, portanto, aí os humoristas deslocam-se para o meio mais... vão-se deslocando para o meio mais recente, como os músicos. É aí que os vamos encontrar. Voltando então aos anos 80 em Portugal, nós estávamos a chegar aos anos 60 e qual era o meio mais quente nessa altura? A televisão era o centro de tudo. E os jornais tinham muita força. Os jornais em papel. Ainda não havia a internet. E, portanto, o que é que estava a acontecer no humor em Portugal nessa altura? Nós tínhamos tido a Revolução e, portanto, passou a ser possível fazer o humor que se queria. Na televisão, as figuras do humor português eram o Raul Solnado, um comediante que tinha sido muito inovador, porque tinha feito, por exemplo, uma coisa que se chamava A Guerra, que era uma espécie de monólogo, de facto escrito por um espanhol, mas que era uma espécie de stand-up comedy, antes do tempo. E tínhamos o Nicolau Breiner, que era o grande experimentador de formas televisivas e que fez um programa bastante interessante em 75, chamado Nicolau no País das Maravilhas, onde se estreou outro comediante chamado Hermano José, que em 75 fazia com ele o Senhor Contente e o Senhor Feliz, com o Nicolau Breiner. Fizeram uma dupla muito popular na altura. Mas o humor era, sobretudo, o humor na televisão, que era o mais visto e o mais popular, era, sobretudo, um humor baseado no teatro de revista. Era como se agarrassem sketches do teatro de revista e os fizessem na versão televisiva. Até que em 1983 acontece uma revolução, que é quando, não se sabe bem como, deram ao Hermano José a possibilidade de fazer um programa. E ele fez um programa chamado Tal Canal. E o Tal Canal teve para a televisão o efeito que o 25 de Abril teve para a política. Isto é, a partir daí mudou tudo. Porquê? Porque foi o primeiro programa que, do princípio ao fim, brincou completamente com os próprios códigos da televisão. E gozava com o que era a televisão. E era um programa absolutamente livre nas suas formas. E ele era um comediante que se revelava como um comediante que tem uma das características mais valiosas num comediante: a imprevisibilidade, a anarquia e um certo caos e uma certa violência de desmontar tudo. E, portanto, isto que foi, para quem cresceu, digamos, foi adolescente nos anos 80, como eu, foi assim uma revelação. Como internacionalmente tinha sido os Monty Python, quando passaram pela primeira vez em Portugal, ainda nos anos 70, e também para toda a minha geração foi um uau. Depois acontece uma coisa nos jornais, que é os jornais, durante o período da Revolução, eram muito dominados por uma cultura sobretudo francesa. Portugal era muito influenciado pela cultura francesa. Aliás, a disciplina, a língua mais falada, para além da língua local, para além do português, era o francês. Só a partir de uma dada altura é que o inglês começa a substituir o francês como a língua mais falada. E isto muda também na influência cultural. Uma das grandes diferenças e das grandes mudanças é quando, nos anos 80, o Semanário Expresso começa a dar voz a muita da cultura que vem do outro lado do Atlântico, da América. E de Inglaterra também, por substituição à influência francófona que era dominante. Uma das peças-chave desta mudança é um cronista chamado Miguel Esteves Cardoso, que começa a fazer umas crónicas chamadas A Causa das Coisas, no Expresso, e que tem, de facto, uma escrita completamente diferente do que até aí era a dominante. Estou a simplificar muito. E é neste caldo que eu cresço, eu e a minha geração, e que nos anos 80 começamos a olhar para estas pessoas como qualquer coisa em Portugal que estava a mudar e que nós queríamos seguir. O Hermano José na televisão, o Miguel Esteves Cardoso nos jornais, era por aí. Eu não sabia bem o que é que queria fazer, porque
porque sentia que tinha que ter qualquer coisa a ver com a palavra, mas eu não me sentia um escritor de literatura, não tinha suficiente talento para isso. Fui fazendo aquela coisa que acontece muito, que é, temos as angústias criativas, mas não sabemos se temos o talento. E eu comecei a desesperar um bocado quando estava na faculdade, que era, eu tinha as minhas angústias criativas, mas quis ser músico e não tinha talento musical. Quis ser desenhador de banda desenhada e não tinha talento para o desenho. Quis ser ator e não tinha talento para ator. E estava a ficar bastante desesperado já. Mas percebi que em tudo isto eu ia escrevendo. Mas a verdade é que eu também sentia que não tinha o talento para ser escritor. E, portanto, quando comecei a juntar os pontos todos, percebi que aquilo que eu gostava era de escrever para. Ou seja, de escrever para banda desenhada, de escrever para teatro, de escrever para cinema, de escrever para televisão. E, portanto, percebi que aquilo que eu deveria provavelmente tentar ser era ser argumentista. Ser argumentista é uma coisa que junta, para mim, duas coisas muito boas. Uma é o trabalho de equipa, porque nós, quando somos argumentistas, trabalhamos com uma equipa. O argumento é um argumento para outra coisa. E, portanto, vamos juntar-nos com atores, realizadores, com outros artistas. E isso é uma aprendizagem sempre. Faz-nos crescer imenso. E eu percebi que eu gostava muito disso. E a segunda coisa é este lado de não nos ligarmos a uma só forma de expressão e, ao mesmo tempo, é como se cada trabalho fosse uma coisa nova. Então foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a escrever argumentos para banda desenhada. Comecei a escrever letras para canções. Comecei a escrever para teatro. Entrei num grupo de teatro. E, portanto, percebi que a minha vida ia ser feita de escrever para. E o problema era como é que se vive disso. A resposta é, tira-se um curso de literatura e vai-se dar aulas de português para o liceu. E dá-se aulas de português no liceu, que foi o que eu fiz. Andei a dar aulas de português em vários liceus de Lisboa e à volta de Lisboa. Enquanto isso ia escrevendo para aqui e para ali. Ia fazendo teatro, tinha um grupo de teatro chamado... entrei num grupo de teatro chamado Mandrágora, que era um grupo surrealista, anárquico. Eram todos anarcas e todos fazíamos tudo em conjunto. Estávamos em 1984, 85, antes, 82, 83, 84. Eu tinha 20 anos nessa altura. E esse grupo fazíamos espetáculos a partir de poesia surrealista portuguesa e fazíamos todos tudo. Isto é, éramos atores, fazíamos os cenários, fazíamos a música. Porquê? Porque havia um entendimento que o teatro era esta arte coletiva e que todos tinham que fazer tudo. Até que em 1985 eu falo com o grupo e digo: eu não tenho jeito para mais nada a não ser escrever. Portanto, eu sugiro que nós façamos uma divisão de tarefas. Quem sabe escrever, escreve. Quem sabe representar, representa. E foi muito interessante, porque eu fui acusado de um desvio pequeno-burguês e disseram-me que o tipo de teatro que eu queria fazer não se coordenava com aquele grupo, porque aquele grupo era um entendimento do teatro como qualquer coisa comunitária. E então fizemos uma cisão, eu saí, e comigo saíram outras pessoas. Por exemplo, o Fernando Vendrell, que hoje é realizador de cinema, saiu comigo também. E fomos formar outro grupo, onde, estranhamente, cada um tentava fazer o que sabia fazer melhor. E foi aí que eu comecei a escrever peças de teatro. E depois comecei, por influência dos Monty Python primeiro, que eram os comediantes que eu mais gostava, juntamente com o Woody Allen, que eu também gostava muito. E em Portugal, depois de ver o Hermano José, comecei a tentar escrever uns sketches. E, na altura, só havia a RTP. Eu queria fazer um programa de televisão, mas não havia hipótese. Só havia a RTP. Mandava propostas, ninguém nunca respondia. Só havia um canal, não havia mais nada. Não havia SIC, não havia TVI, não havia canais de cabo, não havia internet. Parece um mundo distante. É um mundo distante. E, portanto, fui fazendo onde podia, isto é, ao vivo. Então, juntei os meus amigos da faculdade, os meus amigos cúmplices de teatro, e fizemos sketches ao vivo, no Teatro da Comuna. Íamos fazendo coisas de humor que nós gostávamos de fazer. Hoje, é claro, qualquer miúdo que tenha, digamos, as mesmas questões que nós tínhamos, hoje faz os sketches e põe online
e depois aquilo logo se verá o que acontece. Naquele tempo não havia essa possibilidade, portanto fizemos ao vivo. Passam-se os anos e fiz peças de teatro. Por exemplo, uma das pessoas com quem eu fiz essas peças de teatro é professor aqui na Lusófona também, é o Rui Cardoso Martins, que eu conheci nessa altura e com quem fiz várias coisas de teatro. Passa-se o tempo e, finalmente, num daqueles encontros de fulano conhece fulano, que conhece fulano, que conhece fulano, que marca uma entrevista na RTP, finalmente. E eu sou pela primeira vez recebido na RTP, apresento os meus textos e o diretor que me recebeu, que era o diretor da RTP2, chamado José Nuno Martins, na altura, disse-me, sim senhor, nós estamos a precisar de gente nova, argumentistas, e ficou-me com os meus textos e disse, daremos notícias. E passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que finalmente, de facto, vieram ter comigo 2 atores que disseram, epá, deram-nos uns textos teus, nós vamos passar a ter um sketch semanal todas as semanas do programa do Joaquim Letria na RTP2 e gostávamos que tu escrevesses para esse programa. Foi aí que eu comecei a escrever um sketch por semana para esses 2 atores, na altura jovens atores, chamados Miguel Guilherme e José Pedro Gomes, que comigo começámos a trabalhar juntos e a fazer um sketch por semana. Aquilo correu bem e passou uns tempos e um deles diz-me, olha, o Herman quer te conhecer porque está a precisar de um argumentista. Isto é engraçado porque eu tinha mandado textos para ele uns anos antes e não tinha havido resposta porque, claro, ele tinha mais que fazer. Agora era ele que precisava do argumentista. E é então que eu começo a trabalhar para ele e ele disse-me, olha, vou ter um novo programa chamado Parabéns e aquilo tem um número de entrada em que eu entro e falo, começo a falar para a câmara. Portanto, é um número de abertura, uma coisa cómica. Hoje diríamos que é um número de stand-up. Eu disse, ok, pá, isso é incrível, ótimo, vamos a isso. Perguntei, quem é o resto da equipa? E ele disse, qual resto da equipa? És tu sozinho. E disse, pá, mas isto nos outros sítios é feito com vários argumentistas. E ele disse, pois, mas aqui és tu. E desenrasca-te, no fundo foi isso. E portanto aí estava eu, professor de português do ensino secundário, a escrever sketches nas horas livres, e de repente tinha o maior cómico português à minha frente a dizer, vais escrever para mim, que era uma situação ao mesmo tempo muito, já é uma situação divertida, né? E depois ao mesmo tempo extraordinariamente aliciante, e eu não fazia ideia o que é que ia descrever. Ou seja, como é que se escreve? Eu lembro-me da angústia de estar, ainda não era computador, era máquina de escrever. Boa noite, bem-vindos ao Parabéns. O que é que eu vou escrever para o Herman? E portanto era uma angústia enorme. Ele disse-me, escreve o que te apetece, eu corto e uso o que me apetece. E não discutimos sequer. É uma boa regra. E eu ia escrevendo o que me apetecia. E aquilo começou a correr bem, de tal maneira que ele começou a pedir-me mais coisas. Olha, agora faz-me também uma entrevista histórica. E então era todas as semanas uma entrevista de uma personagem histórica. Olha, faz-me não sei o quê. Depois é um programa de rádio. E aí eu comecei a não ter tempo. Mas finalmente começou a haver dinheiro. E foi aí que eu pensei, eu vou deixar de dar aulas e vou fazer o que era uma ideia antiga. Vou juntar a minha equipa, os meus amigos do teatro, e vamos fazer uma empresa de escrita. E assim foi. Estávamos em 1993 e fundámos uma empresa a que demos o nome Produções Fictícias, que é um nome que a vocês provavelmente não diz nada, mas que para as gerações mais antigas diz qualquer coisa, que foi, de facto, uma empresa de escrita. O nosso sonho era escrever argumentos, lá está, para cinema e para televisão, para séries de televisão. O humor foi só o sítio por onde começámos, mas aquilo que nós queríamos mesmo era escrever para cinema. Qual era o problema? Conhecendo bem o cinema português, escrever, tentar ser argumentista era mais ou menos como tentar ser astronauta em Portugal. Ou seja, no cinema português a tradição é os realizadores escrevem os seus próprios argumentos ou partem para os filmes sem ter o argumento sequer desenvolvido. E, portanto, a categoria argumentista nos anos 90 era uma categoria muito instável, digamos assim, para dizer o mínimo. E, portanto, de facto, não foi possível trabalhar no cinema.
Mas começámos a ter muitas propostas de trabalho no humor. E fomos fazendo muitas coisas na área humorística e, entre elas, fizemos sketches. Até aqui, alguém quer comentar uma coisa? Uma pergunta? Porque é que esta história foi... Vou contar um dos primeiros casos. O Parabéns durou vários anos, o tal programa do Herman. É muito engraçado que até trabalhar com o Herman, nós tínhamos muito pouco trabalho. Não havia, não tínhamos hipóteses. Quando começámos a trabalhar com ele, mudou a vida completamente, porque foi o telefone que começou a tocar. Portanto, se eu tive para aí quase 10 anos à procura de trabalhar na televisão, a partir do momento em que comecei a trabalhar, de repente virou tudo ao contrário e toda a gente queria trabalhar connosco. E de repente começámos a ter propostas e, de facto, eu, o Rui Cardoso Martins, o José de Pina, o Miguel Viterbo, fui chamando pessoas e a equipa foi crescendo e estabilizámos mesmo como empresa de escrita. E de repente apareceram várias hipóteses. Por exemplo, apareceu a hipótese de escrever para um programa que em Portugal se viria a chamar Contra-Informação, mas que era a versão portuguesa de uma coisa inglesa chamada Spitting Image, que era um programa de bonecos com a imagem dos políticos. Não sei se isto vos diz alguma coisa. Foi muito popular em Inglaterra e depois em França com o nome Os Guignol. Eram bonecos, caricaturas a 3 dimensões. Até tínhamos aqui um, só para vocês verem o que era. Tens aí o Contra-Informação, não é? Era isto. Em Portugal eram caricaturas de bonecos. Isto, acreditem, pode parecer muito arqueológico, mas isto na altura foi extraordinariamente popular. De tal maneira que... Boa noite. O Ministro das Finanças voltou às primeiras páginas nas últimas semanas com o famigerado imposto presumido. A Contra-Informação sabe que o professor Seja Franco está neste momento a estudar as profissões em que deve atacar primeiro. Acabaram-se as abébias, disse o professor Seja Franco em privado. Acabaram-se as abébias, Jorge Coelhão. Não estou a perceber bem, Seja Franco. Eu resolvi patrocinar este encontro entre o Sr. Ministro e os senhores de futebol com o intuito de uma pacificação. Este era Olha o que eles Ministro são das muito Finanças melhores na altura, pessoas que do era que o às Sousa vezes dizem. Franco. Ao vivo, são umas... Este era o Jorge Coelho, que era o Ministro adjunto do António Guterres, que nessa altura era o Primeiro-Ministro, e tinham todos um nome ao lado e parecido com o boneco. O Sousa Franco era o Seja Franco, o Jorge Coelho era o Jorge Coelhone, conhecido pelo Coelhone. O programa ficou tão popular que, a dada altura, os políticos eram mais conhecidos pelos nomes de que tinham os bonecos do que pelo nome próprio, verdade? O programa durou 13 anos. Eu montei a equipa, portanto, o meu trabalho foi desenvolver o conceito e convidei para escrever o Rui Cardoso Martins e o José de Pina, que o trabalho era sobretudo deles. Todos os dias se sentavam a ver as notícias do dia e a escrever 5 minutos que vinham a seguir ao telejornal e que durante anos e anos e anos foram este programa a que se deu o nome Contra-Informação. Foi uma das coisas que começámos a fazer e que, de facto, foi, digamos, o impacto. Hoje, por exemplo, o que fazem programas como o do Ricardo Araújo Pereira ou da Filomena Cautela, para dar 2 exemplos, que são programas que partem da atualidade política, era o que fazia a Contra-Informação naquela altura, digamos. Pronto, era o equivalente, que era olhar para a atualidade política e fazer uma versão cómica. Pronto. É interessante estudar o que foi mudando até lá. Também é dessa altura um dos primeiros problemas que tivemos de censura, que é uma história também engraçada, mas que teve para ser, mas não chegou a ser censura, que foi quando decidimos fazer um sketch sobre a Última Saia. Não sei se ouviram falar disso, já foi há muito tempo, mas foi para um programa do Herman, e a história, ela própria é quase cómica. Eu tinha tido a ideia de fazer, a SIC tinha aparecido há pouco tempo, e os repórteres SIC tinham aquele nervo todo de dizer aqui o repórter SIC em cima do acontecimento, e a dada altura parece que o repórter era mais importante do que o acontecimento. E decidimos fazer uma coisa que era, vamos fazer reportagens de episódios históricos como se fosse uma reportagem da SIC. E então, sim, era este, era. Pronto, olha, não sei.
mas não, a ideia era, imaginem uma reportagem sobre a última ceia como se fosse uma reportagem de televisão. E, portanto, aquilo era, estamos aqui, Judas, fala-se em rumores de traição, quer comentar, e o Judas dizia, não quer comentar. Depois iam para o jantar, e havia assim uma série. Qual era o problema? A última ceia é, para os católicos, a cena mais sagrada, digamos, da vida de Cristo, e, portanto, é uma cena que, do ponto de vista religioso, é uma cena muito importante e muito sensível. Portugal é um país predominantemente católico. A RTP é uma estação pública. Isto tinha tido uma primeira versão. Nós às vezes fazíamos uma coisa que era, fazíamos versões para a rádio comercial na altura. E víamos, era uma espécie de teste. Se corressem bem, adaptávamos depois para a televisão. Aquilo na rádio correu francamente bem, foi divertido. Já agora uma curiosidade. Eu escrevi os sketches e desafiei para escrever comigo um miúdo que tínhamos acabado de convidar para a nossa equipa, porque achámos que ele tinha graça, que era um miúdo que na altura tinha 20 e poucos anos, chamado Nuno Markle. E, portanto, eu lembro-me que sentei o Markle e disse, Markle, senta aí, vamos escrever uma coisa da última ceia. E o Markle, achas que isto não vai dar problema? Eu disse, não, deixa ver, vamos fazer. Fizemos os dois. E então a ideia era essa. Na rádio, tivemos um telefonema do diretor da rádio, quando aquilo foi para o ar, que era o João David Nunes, que me ligou e disse assim, Nuno, isto da última ceia deu aqui uns telefonemas de protesto. E eu pensei, o que é que ele vai dizer agora? Vejam lá isso. E não disse mais nada. Vejam lá isso para mim é vejam lá isso. Portanto, nós continuámos a fazer o que fazíamos antes. Quando se pôs a hipótese de ir para a televisão, o próprio Herman, que já tinha tido algumas experiências de alguma censura mesmo, disse, vamos limar aqui algumas arestas para não termos problemas. E de facto limámos algumas arestas no sketch e o sketch ficou sem graça nenhuma. E então foi gravado e começou a passar uma promo do sketch em que se via de facto o Herman vestido de Cristo. Bem, quando isto começa a passar, há um protesto generalizado. E as pessoas começam a indignar-se, um grupo de pessoas começa a indignar-se, muitas pessoas, sobretudo do universo Rádio Renascença, que é uma rádio católica. Começou a haver um grande movimento para que o sketch não fosse para o ar. Porquê? Porque precisamente é uma ofensa à religião dominante e porque a televisão pública não deveria passar isso, que ia ofender muita gente. E houve uma discussão muito interessante, que foi, de facto, uma das primeiras discussões que eu me lembro de ter tido sobre o clássico tema dos limites do humor, que é um tema que é recorrente e vem à baila sempre. Há limites para o humor? Devemos impedir-nos de gozar com alguma coisa porque isso vai ofender alguém? E este é um grande tema e não é tão simples quanto parece, embora a nossa posição seja sempre simples, que é, não há limites para o humor. O humorista não deve ter limites para o humor. Pode gozar com tudo, pode gozar com o que quiser, porque senão, se houver uma coisa que se diga, não gozas com isto, isso é, como dizia num artigo da Opinião, não falas sobre isto. Portanto, a nossa posição é sempre, o humorista é livre de fazer o que quiser. Agora, a estação que emite pode ter outras obrigações. Exemplo, se é a RTP, por exemplo, não deverá emitir um sketch que promova o discurso do ódio, ou que seja racista. E é aqui nos hoje que começamos a ter as nuances que complicam tudo e que fazem a discussão poder tornar-se mais interessante. Na altura, a discussão foi muito enérgica e basicamente resumiu-se a isso. Estão a ofender a religião católica e aquilo que ela tem como a cena mais sagrada. Do outro lado, nós dizíamos, se não o fizermos, estão a ofender aquilo que numa sociedade democrática é mais sagrado, que é o direito de opinião e o direito de gozo e até, podemos dizer, o direito de ofender. E isto foi uma discussão muito interessante. A decisão do diretor de programas, devo dizer que o governo, que era o governo do António Guterres, tinha este ministro, Jorge Coelho, que era o ministro que mandava na televisão. Era este que era gozado aqui no Contra-Informação. E a posição do governo na altura foi não se meter nisto. O governo disse, isso é uma decisão da RTP.
A RTP é que tem que decidir isso. O líder da oposição, naquela altura, era contra a passagem dos sketches e dizia: somos um país católico e este sketch não deve passar na televisão pública. O líder da oposição nessa altura, talvez já tenham ouvido falar dele, era um tal Marcelo Rebelo de Sousa, que era o líder do PSD nessa altura. Era contra a passagem dos sketches. O diretor de programas da RTP era um senhor chamado Joaquim Furtado, que e era ele e o Joaquim Vieira, que eram diretores e que tomaram a decisão de passar o sketch. O que eu lamento é que o sketch não fosse muito bom. O sketch já era um sketch envergonhado e não era um sketch muito divertido. Mas passou. Eu acho que isso foi bom para a democracia portuguesa. Passado uns tempos, fizemos aquilo que foi o nosso primeiro grande programa de sketches com o Herman, que foi um programa chamado Herman Enciclopédia. Sim. Passavam, sim. Em Inglaterra tinha havido um caso muito célebre com um filme dos Monty Python chamado A Vida de Brian, que era um filme sobre um tipo que tinha nascido no mesmo dia, à mesma hora que Cristo, só que no estábulo ao lado. E que na altura a BBC, que era uma financiadora do projeto, retirou o financiamento e não financiou A Vida de Brian. Eles ficaram à beira da falência. Isto foi em 1977, salvo erro. Os Monty Python ficaram à beira da falência porque tinham tudo pronto para irem filmar na Tunísia a vida do tal tipo. E era um gozo ao Cristo, também é a vida de Cristo. Houve uma enorme polémica. Quem salva o filme A Vida de Brian é George Harrison dos Beatles, que era amigo dos Monty Python, a quem eles telefonaram em desespero, e ele, milionário, pôs o dinheiro que foi preciso para fazer A Vida de Brian. Para quem não viu A Vida de Brian, é obrigatório, porque é um dos filmes mais importantes de sempre, da comédia. E, portanto, tinha havido esse precedente. Agora, não tínhamos ilusões. A nossa sorte é viver num país católico. Porque se isto fosse num país muçulmano, daqueles mais fundamentalistas, não se estava a discutir se o sketch passava ou não passava, estaríamos a discutir eventualmente se nós ainda estávamos vivos ou não. Como se veio a verificar noutros casos posteriores, por exemplo, a história dos cartoons do Charlie Hebdo. Lembram-se dessa história? Portanto, cartoons que gozaram com a imagem de Maomé. Aliás, nem gozaram muito, simplesmente fizeram uma caricatura. E isso deu origem a um assassinato, a uma matança de uns fundamentalistas islâmicos que entraram na redação do jornal satírico e mataram toda a gente que lá estava. Portanto, apesar de tudo, quer dizer, os graus de fundamentalismo vão variando. Nós temos a sorte de, dentro da religião católica, já não estarmos no século XVIII ou no século XIX, no século XVIII ou XVII, onde havia a Inquisição e onde pessoas como o António José da Silva, o judeu, foram queimados no Rossio por ideias, digamos, sacrílegas em relação à Igreja Católica. A Igreja Católica teve a sua fase fundamentalista há 2 séculos. A Igreja muçulmana, infelizmente, em alguns países, ainda a tem. E, portanto, vamos relativizar. Felizmente, nós estávamos já numa fase em que tudo o que a Igreja Católica queria era proibir a passagem dos sketches. Como resposta a isso, é engraçado, porque o sketch passou e um dia, quando fizemos o programa seguinte, o Herman veio ter comigo e disse-me: era engraçado fazermos qualquer coisa à volta disto que a minha mãe me disse quando foi o sketch da Última Ceia. O que a mãe dele tinha-lhe dito era: ó filho, tu és um bom artista, não havia necessidade de fazeres isto. E ele disse: esta frase que a minha mãe me disse tem potencial. Vejam lá se fazem alguma coisa daqui. E o que nós nos lembramos de fazer foi criar uma personagem que cada vez que um sketch fosse demasiado longe, o personagem interrompia o sketch e dizia: és um bom artista, não havia necessidade. Mas não era novidade. Os próprios Monty Python tinham um militar que interrompia os sketches quando os sketches não eram recomendáveis. O próprio Herman tinha feito um personagem que era um cameraman que interrompia os sketches cada vez que... O que nós decidimos fazer foi criar a figura de um padre a quem demos o nome Reverendo Remédios,
que era um tipo que interrompia o sketch cada vez que achava-se que o sketch era demasiado chocante. O Herman, na altura, disse-me: epá, nem penses nisso, Reverendo Remédios, lá vem outra vez os charilhos com a igreja. Não, não pode ser, não vamos para Reverendo Remédios nenhuma, inventem lá outra personagem. E é o José de Pina que escrevia comigo que disse: e se for diácono? Os diáconos não respondem à Igreja Católica, são uma categoria à parte. E de facto são. E assim nasceu um personagem chamado Diácono Remédios, que se tornou muito popular nesta altura, nos anos 90. E este foi o primeiro sketch em que ele apareceu, em que era um programa bastante lunático, mas só para terem uma ideia, era esta a circunstância. Isto visto hoje parece uma coisa quase surrealista. Parece que sim. Parece que encontramos os vencedores deste certame. São eles. Este ainda é o fim do sketch anterior, é um bocadinho à frente, mas deixa ir, vem já. E agora? Então, só a esta hora que chegas? Devíamos ter ganho isto, ai. Vá lá, não fiques assim. Olha, vês? Estão a pôr a nossa música. Já? Somos nós, dos sentimos mutuo profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. Desculpem, não há necessidade nenhuma disto. Com tanta coisa bonita para se mostrar sobre o clima, tinham de pôr dois homens a dançar. Ainda por cima, dois polícias. Depois admiram-se. Se um dia precisarem de um polícia, ele não aparece. Ou aparece que está de greve. Por causa destas coisas modernas dos sindicatos. Oh, valha-me Deus. E depois os homens perdem a cabeça. Não se pode pôr assim a dançar das polícias na televisão, valha-me Deus. À noite, e as pessoas... Não há necessidade. Só falta agora porem, por exemplo, um GNR debruçado sobre o outro, naqueles jipes cinzentos. Ou qualquer dia põem os polícias do corpo de intervenção a brincarem com os bastões, todos nus atrás daqueles escudos transparentes. Oh, valha-me Deus, que mentes perversas. Porquê que em vez dessas poucas vergonhas não falam mais dos fenómenos da natureza? O sol, da chuva. Isto era para já é engraçado ver o ritmo do sketch, que era diferente, era tudo mais lento. E tem a ver aqui com várias coisas, várias camadas. A primeira é, nós baseámos também numa coisa que na altura tinha acontecido, que era o presidente da Câmara de Lisboa, que era o Cruz Abcacis, tinha interrompido a exibição de um filme do Godard na Cinemateca, que era o Je vous salue Marie, que era um filme blasfemo também. E o que tinha acontecido é que o presidente da Câmara de Lisboa tinha ido para a televisão e tinha ido protestar e tinha usado uma expressão que era qualquer dia, lembram-se de passar na Cinemateca, e ele deu ideias. E nós achamos este mecanismo interessante, que é o tipo que censura dá ideias piores daquelas que ele está a censurar. E, portanto, usávamos sempre isso no Diácono, que é ele vinha dizer o que é isto, e depois diz, dois polícias a dançar, qualquer dia, são dois tipos da GNR, e com os bastões, ou seja, é esta ideia do censor ser mais perverso
do que a própria coisa que ele censura. Isto, que nós eram sketches que nem... e outra coisa engraçada nisto é que o Herman fez isto sem ensaiar. Ou seja, como é muito característica dele, ele não avisa ninguém do que é que vai fazer. E faz à primeira. E então o que é que acontece? O Miguel Guilherme e o João Didelé, que estavam lá atrás, fizeram o que estava combinado, que era dançar, e não sabiam como é que ele ia interpretar isto, o Herman. E ele faz, sem ter ensaiado, e à primeira, isto só é possível por um tipo que tem uma noção absolutamente perfeita do que é televisão. Ele entra e sai do enquadramento sem dizer a ninguém. E faz aquelas pausas enormes, parece que vai acabar, mas regressa. E é isto que torna, porque joga com uma das coisas essenciais na comédia, que é o timing e a delivery. O que é que isto quer dizer? O timing é o tempo da maneira como se diz a frase. Já todos, com certeza, ouviram pessoas a contar anedotas. Há uns que contam com muita graça e outros que contam sem graça nenhuma. Isso tem a ver, muitas vezes, sempre, com aquilo que se chama a delivery e o timing. A delivery, que é traduzida à letra, é a entrega da piada. Como é que se entrega? E o timing, que é a gestão da pausa e do tempo para dizer a palavra no tempo certo. E isto é o que faz a diferença entre um humorista ter graça e não ter. Isto e outras coisas, mas isto é essencial. É como na música, os que têm swing ou groove, ou o que quiserem chamar, e os que não têm. Okay? E aqui o Herman deu uma lição sobre isso, que é o timing da piada. Eu posso dizer que eu estava nesta gravação a ver isto, e o que se passou foi todos os cameramen e todas as pessoas que estavam no estúdio a desmancharem-se a rir e a tentarem aguentar-se sem rir, porque foi hilariante, não propriamente o texto, mas a maneira como ele o disse e o timing com que ele o fez. Portanto, isto foi uma forma também de vos mostrar como é que às vezes construímos as personagens. O humorista é um ladrão, como o artista é um ladrão. Vai roubar coisas a vários sítios. Aqui foi uma frase, literalmente, da mãe do Herman. Oh filho, tu és um bom artista. Não havia necessidade de fazer os sketches assim tão desagradáveis, não é? És um bom artista. Ele depois vai fazendo variações desta frase, porque este sketch tornou-se recorrente, e vai dizendo, o artista é um bom artista, não havia necessidade. Mas isto é uma frase da mãe dele, somada com um mecanismo que tínhamos visto nos Monty Python, do tipo que interrompe os sketches, e somada com o Presidente da Câmara de Lisboa, aquela ideia do qualquer dia, lembram-se de fazer, e portanto é muito próximo do que é precisamente a pop art, ou seja, colagem e deslocação. Aquilo que o Duchamp fez quando levou, quando agarrou no mictório, como é que se chama? Ele chamou isso depois fonte. Urinol, era essa a expressão. Lembram-se daquela coisa que foi muito polémica no início do século XX, quando ele agarra no urinol e expõe numa galeria de arte. Isso foi um momento da arte pop que foi, ao mesmo tempo, icónico e, ao mesmo tempo, absolutamente polémico. Mas essa deslocação, que é ir buscar um objeto que tem um significado num dado contexto, uma casa de banho, e colocá-lo noutro contexto, uma galeria de arte. O humorista passa o tempo a fazer isto. Muitas vezes o melhor humor é aquele que agarra só na realidade, desloca e diz, vejam lá como isto é fora do contexto. Se virem bem, os programas de humor atuais, que são muito baseados, aqueles talk shows americanos, quem inaugurou isto sobretudo foi Jon Stewart, com o Daily Show. Jon Stewart, Stephen Colbert, John Oliver, todos esses, o que eles fazem é agarrar na realidade americana e nas imagens, deslocá-las e ver como elas têm graça, e nós nem tínhamos reparado como aquilo era ridículo. É o que faz o Ricardo todos os domingos na SIC, quando agarra em bocados da realidade, dos telejornais, e os põe fora do contexto. É o urinol. A Joana Marques faz isso também, quando agarra declarações de pessoas e as põe fora do contexto, e às vezes só faz um comentário a dizer, já viram o que é que ela diz aqui? Coisas que nos passavam completamente despercebidas. O humor, desde sempre, teve essa capacidade. Por exemplo, o humor do exagero, os caricaturistas, os cartoons. Os cartoons, quando dão determinados traços físicos de uma pessoa, fazem-nos reparar em coisas que antes não tínhamos reparado.
podia ser que a pessoa tinha um nariz grande ou que tinha uma característica física qualquer. Ou nos imitadores, quando tem... Por exemplo, eu só descobri que a Judite Souza, que era uma apresentadora, uma jornalista pivô de notícias, tinha um problema de dicção na fala, só percebi isso quando a Maria Rueff fez de Judite Souza num sketch. Porque ela apanhou aquilo. E a partir daí eu não consegui mais ouvir a Judite Souza sem reparar que ela não dizia, já não lembro, dizia boa tarde. Era assim uma coisa. Que é uma coisa que hoje em dia é interessante, porque pode ser considerado o chamado body shaming, ou seja, gozar com um defeito de uma pessoa. E aí entramos num território que hoje é muito, digamos, militante, que é toda a gente se ofende. Não se pode gozar com isto, não se pode gozar com aquilo. Por exemplo, neste momento, não é possível fazer caricatura em jornais americanos de grande tiragem. Porquê? Porque a caricatura tornou-se um género altamente policiado. Há um exemplo até relacionado com Portugal e o New York Times. Um cartoon do nosso cartunista António foi publicado no New York Times e causou uma revolução. E o António nem sabia que o cartoon tinha sido publicado, porque ele era do sindicato a que ele pertencia e o sindicato distribuía o cartoon para vários jornais. O cartoon em causa já tem uns anos, portanto foi no primeiro mandato do Trump como presidente, e durante esse mandato do Trump como presidente ele representou um cartoon que era o Trump a ser, como é que era? Era o Trump a guiar o cão que era o Netanyahu, que era o primeiro-ministro israelita, e isso, imaginem, é ali em cima, é aquele da direita. Este cartoon foi publicado no New York Times e gerou uma tal polémica, primeiro porque o cão tem o símbolo dos judeus, não é? E é o Netanyahu. E depois porque o Trump está cego e está a ser guiado por aquele cão. É um cartoon que ainda hoje seria extraordinariamente atual. Mas isto para a força do lobby judaico nos Estados Unidos e para tudo o que é o establishment americano, a partir daqui o New York Times não publicou mais cartoons. Não tem a ver com quem manda, basicamente, tem a ver com isto. É dizer, os judeus têm uma influência brutal nos Estados Unidos e, sim, é o establishment, é o poder que vai desde os média ao governo. Hoje, se isto fosse, hoje ainda era impensável. Hoje era impensável. Mas, portanto, é esta questão sempre que se põe dos limites do humor. Pronto, eu não vos vou amassar como pormenores da minha vida mais, mas pronto, trabalhei muitos anos com o Herman e depois fizemos muitos sketches com muitos atores e durante os anos 90 e o início do século XXI continuámos a trabalhar fazendo muito humor com muitos atores que foram aparecendo. E nas produções fictícias entraram quase sempre como argumentistas e aconteceu uma coisa interessante que foi, como argumentistas éramos quase todos invisíveis. Ninguém sabia quem é que escrevia para o Herman, ninguém sabia quem é que escrevia o Contra-Informação. Começámos a ser visíveis quando alguns de nós começam a dar a cara também como humoristas. Por exemplo, o primeiro, precisamente o Nuno Markle, é o primeiro que é mais conhecido porque inventou uma coisa chamada O Homem que Mordeu o Cão, que se tornou uma coisa muito popular. Os Gato Fedorento, que eram todos argumentistas, que escreviam para o Herman, para a Maria Rueff, para outros atores, e que a dada altura começam eles próprios a dar a cara, a fazer uns sketches na SIC Radical. E começam, há pouco o que eu vos dizia é, o meio determina a mensagem, não é? Marshall McLuhan. Mas a partir do momento em que era possível partilhar sketches pela internet, é nesse momento que surgem projetos como o Gato Fedorento, que beneficiam altamente da partilha de sketches e, portanto, não precisam exatamente da televisão para serem conhecidos. Isto vai ganhar uma aceleração, por exemplo, no Brasil, com um projeto como o Porta dos Fundos, que é um projeto que nasce na net e que recusa ter uma versão televisiva. Eles não quiseram sequer fazer televisão, porque a internet lhes dava acesso direto e muito mais visualizações do que um programa de televisão. E aí começa a haver a mudança. Se houve um momento em que o sonho de qualquer humorista era ter um programa de televisão,
com o surgimento da internet e a disseminação da lógica da internet, que não é uma lógica de broadcast, é uma lógica de nicho, todos passaram a preferir ter os seus sketches online diretamente. A Porta dos Fundos torna-se um êxito extraordinário. É o grupo de onde vem o Fábio Porchat, o Gregório do Vivier, todos esses atores que hoje, entretanto, estão também a fazer carreira a solo, começam nesse projeto online. Como o Ricardo Araújo e os Gatos nascem aí também, e como, de certa maneira, todos os humoristas atuais hoje estão no meio mais recente. E que tem já a ver... Hoje, se vocês forem um jovem humorista e quiserem experimentar, digamos, quiserem ter o seu formato, é quase certo, vocês veem todos os homens e todas as mulheres humoristas em Portugal, têm o seu espaço online e depois fazem espetáculos ao vivo e esgotam salas, como nós nunca pensámos que podia acontecer. A Joana Marques, que também começou nas produções fictícias, a Joana Marques nas produções era uma guionista de textos para a Ana Bola e para a Maria Rueff, e durante muitos anos assim foi. E era uma miúda mais calada e mais discreta das produções. Corresponde a uma geração de mulheres, que até aí era muito pouco comum haver mulheres a escrever humor. Era quase tudo homens. Uma das perguntas que me faziam sempre é: então, mas não há mulheres a escrever humor? E eu disse: epá, se há, apareçam. Nós tínhamos só 2 guionistas, que era a Patrícia Castanheira e a Maria João Cruz, que não são conhecidas porque nunca deram a cara em nada. Eram guionistas. Por exemplo, talvez já tenham ouvido na rádio uma coisa chamada Portugalex. Se isso vos diz qualquer coisa, é escrito pela Patrícia Castanheira, que é uma guionista que tem 50 anos hoje e começou connosco lá atrás. A Joana Marques era uma dessas guionistas. Mas um dia, nós tínhamos um canal, desenvolvemos um canal chamado Canal Q. Era um canal laboratório, onde fazíamos muitas experiências. E um dia veio esta ideia de fazer um programa que gozasse com coisas que se apanham na net. Coisas que se apanham e que têm muita graça. E sugerimos: Joana, podias fazer tu isto? E fazias isto com o teu marido. Ele é muito alto, ela é muito baixa. E fizemos um programa que demos o nome de Altos e Baixos. Fizemos este formato para o Canal Q. Vejam lá, é isto. Quem conta com a Níquel sabe que é simples. Entregas em numerário, compras no sofá, pagar uma dica, pagar um chá, tudo. Tem para aí 10 anos ou 12 anos este formato. E era basicamente eles a comentarem coisas ridículas que iam apanhando em programas vários. É por isso que ser Níquel. Não sei o que é que vamos ver, porque vemos um ao caso. Lá está, crack na cozinha. Crack na cozinha. Mas estava com um ar... Por que tu usas o crack? Parecia cozido das furnas. Acho que o cheiro era mais ou menos o mesmo. Foi por causa desses cozidos que o Sandro acabou preso. Mas depois conseguiu comover os senhores polícias. Não me digas. Pronto, basicamente é o mesmo sistema. Para quem ouve, não vale a pena ver mais, para quem ouve o programa que ela faz atualmente na Rádio Renascença, e aqui é muito engraçado, porque a Rádio Renascença em tempos era uma rádio muito puritana, que praticamente não tinha humor e que contestava, foi ela que fez a campanha contra os sketches da Última Ceia. Felizmente hoje temos uma Rádio Renascença que não só está mais aberta, como já passa, já faz sketches já faz um programa de humor com a Joana Marques. Apesar de tudo, ainda há músicas que não passam na Rádio Renascença. A Rádio Renascença ainda tem playlist que faz com que certas coisas mais esquerdistas não passem lá. Mas isso tudo bem. A Rádio Comercial também tem playlist para tudo o que não é comercial. Ok. A Joana Marques começou assim. E, portanto, é muito engraçado o que é que ela desenvolveu. E era daqueles casos em que ela não tinha aquela arte que nunca imaginaria que ela fosse uma vedeta como é hoje. É uma coisa que é muito engraçada, porque de facto não há regras, não há receitas, a gente nunca sabe o que é que vai funcionar e o que não vai funcionar. E ela, com esta arte, quem não parte um prato, diz as coisas mais violentas com a maior calma do mundo e tornou-se neste momento a comediante mais popular, juntamente com o Ricardo, são os 2 mais populares do país, o que é muito engraçado e é uma grande conquista até do ponto de vista feminino, porque é a primeira mulher em Portugal, não é a primeira mulher a fazer humor. Normalmente as mulheres são sobretudo atrizes de comédia. Há grandes atrizes de comédia em Portugal, desde o tempo da Laura Alves, da Ivone Silva, grandes atrizes de comédia, Maria Rueff, mas comediantes a escreverem textos de humor
E serem mulheres é mais raro. Havia a Ana Bola e agora, de facto, a Joana Marques domina. Mas não é a única. Há a Bumba na Fofinha, por exemplo, que também enche salas. E é muito interessante o que isto se tornou. Bom, ao longo dos anos fomos experimentando fazer coisas de humor. Um dos projetos que me deu mais gosto de fazer é um projeto chamado Os Contemporâneos, onde aparecia, por exemplo, sketches mais experimentais quase, que é, por exemplo, tem aí o costume, se puderes pôr. O costume é um sketch que parte de uma ideia simples, que é um tipo que chega a um café e pede o costume, mas o costume não é aquilo que nós pensamos que é o costume. É o costume, Sr. Engenheiro. Exatamente, é o costume, por favor. E era só isto, ou seja, é um bocado partir de um humor mais absurdo, que é, e se o costume não fosse de facto o que é costume para nós, mas o que é costume para eles. Este programa permitiu-nos ensaiar um tipo de humor totalmente diferente. Foi o primeiro grande programa que fizemos com o Bruno, e a encomenda foi simples, vamos fazer um programa com o Bruno Nogueira e um grupo de atores, e é o primeiro grande programa que o Bruno teve. Tínhamos a liberdade e inventámos montes de coisas. Por exemplo, esta é a história de um homem que foi nomeado administrador de uma empresa de construção civil. E este é o primeiro dia em que ele vai trabalhar e vai conhecer o motorista e o carro de serviço. E a ideia é só esta. Bom dia, doutor. Sou o Xavier, você é o motorista. Prazer. Prazer de estar a levar a pastinha. Obrigado. Obrigado, vamos aqui. O seu carrinho. Sim, senhor. Xavier, está fechado. Não, doutor, é o trás. Ah. Doutor, é este, doutor. É este o seu carro. Oh, Xavier, foi este o carro que a empresa me atribuiu? Foi sim, doutor. Isto é uma betoneira, Xavier. É uma empresa de construção civil, doutor. Pois é. Vamos? Aqui é tudo. Ele faz isto bem, os timings, as pausas. Vou dar aqui uma ajuda. Ora bem. Aqui a sua pastinha. Cuidado com os pezinhos. Oi. Pronto, depois isto tem desenvolvimentos, mas é de facto um território diferente. Este programa já tem muitos anos e esta dupla funciona muito bem, o Nuno Lopes e o Bruno. Depois desenvolvemos, por exemplo, este programa foi um falhanço de audiências, era com o Eduardo Madeira e tinha a mesma lógica de nonsense. É uma coisa que se chamava Breviário Biltre e estes eram sketches em que também partia de uma ideia um bocado absurda. Boa tarde. Boa tarde. O que é que se passa, Sr. Guarda? Temos uma brecha de segurança mais à frente. É o quê? O Pisa bateu? Não. É um 393 e um 92. E possivelmente um 30-1-1. É perigoso? Tenho 3 patos na bagageira. O procedimento recomendado nestas situações é que o Sr. Condutor e os seus patos aguardem calmamente dentro do veículo, com as portas fechadas.
Oliveira, estás à escuta, é? Estou, Figueira, diz. Mas é o quê, seu guarda? É um bispo. Um bispo? Sim, anda um bispo à solta. Atenção que o 393 vai na tua dimensão. Vai bem na minha direção? Oh, caraças, mas onde? Olha, gajo ali! Pronto, isto, como vêem, é um humor bastante fora, mas a ideia é só esta, por exemplo, os alertas de segurança a um bispo à solta, pronto. E depois tem outros elementos nonsense, que é quando ele diz, olha, e acha que isto pode ser perigoso, é que eu tenho 3 patos na bagageira, que é mais um sinal total nonsense. Pronto, depois isto continua, o bispo continua à solta, só por curiosidade, se quiser, o número 2 também tem graça, porque é, ao longo do programa ia aparecendo os sketches do bispo. Isto era daquelas coisas, para quem escreve humor, era um bocadinho desopilante, porque era fazer qualquer coisa diferente do que simplesmente humor sobre política. Pois é isto. Isto é o número 2. Então, mas eu trabalho aqui e está quase na minha hora de entrada. Eu ainda tenho que ir trocar de sutiã. Pois, eu compreendo, mas nós temos ordens para evacuar o edifício. Então, mas o que é que se passa? Está a haver um incêndio? Não, é um bispo. Qual bispo? Minha senhora, o bispo, qual bicho, eu não sei qual é. Sei que anda lá dentro um bispo à solta e nós temos ordens para evacuar o edifício. Portanto... Olha o bispo! Olha o bispo! Agarra ao bispo! Agarra ao bispo! Agarra ao bispo! Pronto, é isto. É só isto. Ao longo do episódio é aparecendo o bispo. Bom, há várias coisas que eu vos podia mostrar, porque ao longo destes anos todos tive a sorte de ir trabalhando com muitos atores e muitos comediantes e experimentando muitas coisas do humor. A minha própria história depois tem uma volta cómica, que é, eu fiz, portanto, fui diretor da Produções Fictícias, que se tornou uma agência criativa. Marçal. E isso é outra coisa, se podemos ver, é outra coisa do Herman, tem a ver com aquilo que é proibido dizer, mas já vamos ver este. Eu ao longo da vida fiz isso tudo, depois fiz o Canal Q, que fizemos também um jornal que ainda hoje existe, que se chama O Inimigo Público, que é suplemento hoje do Expresso, em tempos foi suplemento do Público, e é dirigido pelo Luís Pedro Nunes, que talvez conheçam do Eixo do Mal, é um dos tipos do Eixo do Mal. E depois houve um momento na minha vida em que fui convidado para ir para a RTP, para ir para administrador da RTP. E quando fui para administrador da RTP, cá está, O Inimigo Público é isto, podem ver... o que é o Inimigo Público? É um jornal de notícias falsas cómicas. Sai todas as semanas dentro do Expresso. Parte da realidade e, por exemplo, esta semana falou-se muito no chocolate do Dubai, não é? Como daqueles trends que não se sabe onde é que vem. O Inimigo Público fez uma notícia a dizer Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos prometem que cada português vai ter direito a um chocolate do Dubai. Depois tem uma notícia sobre isto. É baseado em notícias cómicas falsas. Há várias. Posso-vos dizer que ainda hoje me disseram que houve um tipo que leu uma notícia do Inimigo Público que era obviamente falsa e a gozar e que escreveu uma carta indignado para o Expresso como é que aquilo era possível, porque levou a notícia a sério. Pronto. Mas há outras, já agora podemos ver só as que... Isto é uma coisa que também quando fundámos há mais ou menos 20 anos, não é voltar atrás, se calhar para a primeira... Não pensámos que isto fosse durar tanto tempo. E acabou por durar. Aqui embaixo, por exemplo, a Joana aparece ali. Vão adiar o julgamento do Sócrates porque há mais casos importantes para julgar, como por exemplo o da Joana Marques com os anjos, etc. Pronto. O que é que aconteceu a dada altura? Quando eu vou para a RTP, mudo de vida, porque passo a tomar conta da RTP, que é toda uma outra realidade. E depois, como se não bastasse, quando saio da RTP e vinha voltar para a minha vida normal, fui convidado para ir para um governo. E fui então para a Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, num governo, e a sensação que eu tive, sobretudo na primeira vez que fui a um Conselho de Ministros, quando estava ali naquelas salas de Conselhos de Ministros, com os ministros todos à volta, foi, eu andei anos a trabalhar, a gozar com políticos, e agora sou um deles. Foi aquela ideia de... Eu andei a fazer bonecos do Contra-Informação e a gozar com...
E agora, durante uns tempos, fui um deles. Mas pronto, como foi em pandemia e acabámos por não ter a oportunidade para fazer grande coisa. Depois, quando saí do governo, decidi fazer uma coisa que também não é comum fazer quando se sai no governo, que é, quando se sai do governo, normalmente vai-se para uma empresa qualquer. Eu decidi fazer um espetáculo de stand-up comedy a contar a experiência governamental. E foi uma experiência também interessante. E, portanto, sempre estive ligado, de alguma maneira, ao humor, sem me considerar um humorista. Mas o humor é sempre um género que me interessou bastante, como autor, como supervisor de textos. E, portanto, acho que hoje em dia há um novo... Por exemplo, isto é uma coisa que fizemos há muito tempo, que é como é que seria fazer um sketch que fosse palavrões do princípio ao fim. Chamava-se Onde é que eu ia? Já fiz, já foi. Isto foi um sketch que era o tempo de antena das pessoas que não conseguem, aquelas pessoas que têm Tourette, que não conseguem estar sem dizer palavrões. Então imaginamos como é que seria isso, dito precisamente por um padre que tinha esse problema. Isto chama-se mesmo pornolalia, que é as pessoas que não conseguem estar sem dizer palavrões. Movimento Associativo Renovador dos Sofredores Anónimos de Pornolalia. Meus amigos, pornólalos, venho aqui falar-vos a vós que, como eu, sofreis deste pequeno problemazinho, que é não conseguirmos estar muito tempo sem dizer um palavrão. Que caralho, disse f***se, presta porra. Bom, eu sou mesmo filha da p***, desculpem. Posso começar outra vez, está bem? Bom, estou aqui para vos trazer uma mensagem de esperança e dizer-vos que agora existe uma associação que vela pela defesa dos nossos direitos. Nós não temos a culpa, seus grandes Ai, c***se, porra, c***. Ok, disse outra vez um palavrão. Bom. Basta da discriminação. Nós não temos a culpa. Nós temos direito a ser ouvidos como qualquer outro. Basta de pôr em pis em cima de cada palavra que a gente diz. Deixem-nos dizer e essas outras que não conseguimos reprimi-lo, porque se o fizermos, fazemos-lo inconscientemente e sem pecado. A nossa vida já é difícil como é, todos os dias a serem insultados por pessoas que se cruzam connosco na rua, só por lhes chamarmos nomes. Esses filhos da Ai, pois foi. Beijo. Bom, se as pessoas soubessem o que a gente sofre nos nossos empregos e as vezes que somos despedidos por incompreensão do patronato, vejam o meu exemplo. A minha igreja, a Igreja Adventista do 15º dia, impediu-me de dizer missas. Nem na igreja do intendente me deixam dar missas. E com que direito? Paneleiro. Bispos do... panecas do... Foda... Lá estou outra... que c***lho, foda... Amigo, inscreve-te já no primeiro congresso de pornólalos. Vem desabafar connosco. Vamos chamar as coisas pelos vossos nomes. Está bem? Foi uma experiência limite, mas na altura ficou bastante popular. Pronto, e o humor tem esta coisa que é sempre a transgressão. O nosso... mais gozo. Isto era as entrevistas históricas. O humor tem sempre esta coisa das transgressões, que é aquilo que, se é proibido, é muito mais divertido de dizer. E, portanto, por isso é que o humor está sempre a comprar sarilhos, porque a pior coisa que podem dizer a um humorista é não podes dizer isto, não podes fazer isto. Porque se é realmente um humorista, a tentação vai lá estar. Hoje em dia, e para concluir um pouco isto, não vos quero avançar muito, hoje em dia vivem-se tempos muito desafiantes para o humor, porque, como aliás para a opinião em geral, o humor é um género, é uma variante do artigo da opinião. O humorista não consegue fazer revolução, nem consegue deitar abaixo governos. Nunca houve. Assim, aliás, vejam o exemplo americano. Não houve nunca nenhum presidente americano que tenha sido tão gozado e criticado e satirizado como o Donald Trump. E vejam lá o que é que isso serviu. Não serviu de nada. Portanto, os humoristas não conseguem derrubar governos, mas conseguem fazer uma coisa, que é gozar de tal maneira com os governantes ou com os poderosos que a caricatura fica-lhes colada à pele. E é difícil, às vezes, nós lembrarmos de alguém sem nos lembrarmos da caricatura que foi feita sobre ele. Portanto, o poder do humorista é um poder mais corrosivo, que vai ficando, e que é um bocado como o pombo que deita a sua caganita na estátua.
aquilo não deita a estátua abaixo, mas aquilo que o tempo pode corroer. E pelo menos fica ali aquela marca. É esse o poder do humorista. Mas neste momento, nós estamos habituados a que os humoristas tivessem problemas com as estruturas de poder tradicionais. Desde o bobo da corte, não é? O bobo da corte fazia as piadas que o rei autorizava a fazer. Quando o rei não gostava, cortava-lhe a cabeça. E por aí fora. Os humoristas vão tendo a margem que o poder lhes dá. Como eu disse, se vivêssemos numa sociedade fundamentalista, católica, muçulmana, provavelmente acontecia coisas muito violentas, como acontece. Quer dizer, não há um grande histórico de humoristas no Afeganistão. Não é muito comum. Não há um grande histórico de humoristas nas ditaduras. Quer dizer, na Rússia, se houver humoristas que gozam com o Putin, provavelmente não têm um futuro muito auspicioso. Infelizmente, parece que está a acontecer o mesmo agora nos Estados Unidos. Cada vez mais o espaço de liberdade diminui. E, infelizmente, acontece do lado onde menos se esperava também um controle da opinião e do humor, que é o chamado movimento de cancelamento, que é quando começa a haver um território que é os comediantes que são cancelados porque fazem piadas sobre, tanto pode ser sobre géneros sexuais, como pode ser sobre minorias, como pode ser sobre... E isto é um tema muito interessante, porque faz com que o humorista hoje em dia, por exemplo, hoje em dia os comediantes americanos já não vão às universidades americanas, que era um sítio onde habitualmente se ia fazer stand-up. Porquê? Porque se algum deles faz alguma piada que saia fora do guião do politicamente correto, pode ser cancelado. E há vários casos disso. Ora bem, por outro lado, também não há nada mais deprimente do que um humorista que faz piadas sobre os mais fracos ou sobre as minorias. Por exemplo, eu sou do tempo em que era comum, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, havia piadas, anedotas sobre o Samora Machel. O Samora Machel era o presidente de Moçambique, um presidente negro. E havia piadas profundamente racistas que circulavam sobre o Samora Machel. E isto, naquela altura, era aceitável. Hoje em dia, qualquer piada desse género era inaceitável por ser racista. Dou outro exemplo. No teatro de revista, era muito habitual gozar com os personagens que eram homossexuais. Havia a personagem do gay, que era sempre uma figura cheia de trejeitos e muito afetada. E gozava-se com essa figura de uma maneira que hoje seria inaceitável. A não ser que o gozo venha da própria comunidade gay. E isso dá-lhe outra autoridade. E, portanto, o território tornou-se muito mais complexo e muito mais difícil. Que é, como é que hoje se consegue fazer humor sem ofender ninguém? É impossível. E, portanto, aquele princípio que eu e a maior parte dos humoristas com quem eu trabalhei, nós temos este princípio que é: o humorista tem a liberdade de fazer humor sobre o que quiser. Não pode haver limites para o humor, como não pode haver limites para que qualquer pessoa que se senta criar uma obra de arte. O artista não tem que ter limites. Agora há outra coisa. Ao escolher o que vai fazer, determina o público que vai ter. Ou seja, se eu faço um número de stand-up comedy e tenho só piadas racistas no meu repertório, então eu vou estar a trabalhar para um público racista. O meu público, se ri daquilo, é racista. O que é que devemos fazer? Proibir? Eu diria, não. Mas devemos, obviamente, ter o direito de dizer: o teu humor é racista, isso é inaceitável. Ou é machista, ou é misógino, ou é etc, etc, etc. Portanto, aqui a luta é, socialmente, como é que se deve lidar com aqueles que não respeitam. Mas, por outro lado, onde é que se põe o limite? Se eu fizer uma piada sobre pescadores, estou a ofender os pescadores. E eles dizem isso. Sobre pescadores, não. Se eu fizer uma piada sobre alentejanos, estou a ofender os alentejanos. Então, mas tem que ser alentejano para fazer uma piada sobre alentejano. É que estamos assim a entrar num território em que qualquer dia é impossível fazer o que quer que seja. Eu prefiro viver num sítio onde eu tenho o direito de ofender as pessoas. Como diz um grande comediante, que é o Ricky Gervais, que é talvez o comediante mais popular, mais conceituado do momento em todo o mundo, ele diz uma coisa que é verdade, que é: eu tenho o direito de ofender e as pessoas que eu ofendo têm o direito de se indignar. E o sistema funciona assim. E está bem. Não é preciso proibir ninguém.
e as coisas organicamente funcionam. Eu acho que ele tem razão, que é, se ele faz um número que é ofensivo para determinadas pessoas, essas pessoas têm todo o direito de dizer este humor é inaceitável, este humor eu não o aceito. Mas não têm o direito de proibi-lo de fazer esse humor. Abandonam a sala, vão-se embora. É isto. Isto é um bom sistema. E ele escolherá, digamos, ficar com o público que gosta dele. Nós temos casos de humoristas portugueses mais novos, um ao outro, que escolheram fazer um humor muito ofensivo. E fazem um humor mesmo de propósito para ofender. O público que fica lá é o público, enfim, que tem o mesmo gosto que o humorista. E, portanto, eu prefiro sempre este sistema a um sistema que é como proibir um artista de fazer uma obra. A arte vive de ser transgressora, de ser polémica. E o artista vive de sofrer as consequências daquilo que faz. E, portanto, este sistema é bom. Ou seja, é bom que o humor possa agitar as águas, como quando foi com a Última Ceia. Eu, com a Última Ceia, eu não tenho a validade de pensar que nós tínhamos razão. Porque se a sociedade... É assim, eu percebo que uma pessoa profundamente católica se sinta ofendida quando se goza com uma cena que é o mais profundo da sua religião. Mas dentro da sociedade em que vivemos, que é uma sociedade democrática, eu ficaria extremamente ofendido se não me deixassem fazer esse gozo. E, portanto, é aquela coisa de qual é o balanço que fazemos disto, não é? E, portanto, eu acho que é um bom balanço separar a religião da sociedade em geral. A religião é uma coisa que cada um terá com cada qual. A sociedade em geral é outra coisa. E, portanto, é muito difícil depois tomar decisões quando estamos, por exemplo, à frente da RTP. Eu, como comediante, tenho um tipo de decisão que tomo. Mas se eu for diretor de programas da RTP, tenho que ponderar outra coisa. Por exemplo, se há um comediante que faz um discurso que pode ser entendido como um discurso de ódio, eu acho que esse comediante não deve ter lugar na estação pública, por exemplo. Agora, não posso impedi-lo de o fazer noutro sítio. Portanto, é essas nuances que eu acho que é preciso ter em conta. Sim, e existem fases da sociedade que são melhores e piores, não é? Tem a ver com os mesmos... Por exemplo, neste momento há uma onda de direita a tomar conta de todo o mundo, mais ou menos, não é? Porquê é que isso acontece? Não sabemos bem. Movimentos sociais, tem muitas explicações. Os Monty Python, eu tive a felicidade de conhecer 2 dos Monty Python e lembro-me de uma conversa que tive com um deles em que eu lhes perguntei como é que foi possível eles conseguirem fazer o programa. E ele diz, porque foi nos anos 60, na BBC, quando nos anos 60 havia uma abertura na sociedade inglesa. Ele diz, se fosse hoje, se calhar já não havia. Os anos 60 em Inglaterra foram os anos dos Beatles, da pop art, da mini saia, dos hippies, das drogas livres, e portanto foi um momento onde na própria televisão pública foi possível fazer um programa tão anárquico e tão iconoclasta como os Monty Python Flying Circus. Se fosse uns anos mais tarde, na mesma sociedade, já não seria possível. Vejam o que está acontecendo na América. A América de hoje, do dia de hoje, já não é uma democracia a 100%. Já não tem as características que tinha a América há 2 anos atrás. E, portanto, as sociedades mudam. E é claro que é totalmente diferente fazer humor em Portugal, na Suécia, no Afeganistão, no Congo, no Brasil. É totalmente diferente porque tem a ver... O humor vive muito do contexto social. O humor... O que é o humor? É reconhecimento. O humor é sempre a mudança de um código que a comunidade reconhece. Nós rimos daquilo que reconhecemos. E das boas maneiras de aferir isto é, experimentem ver coisas humorísticas antigas, de há 100 anos. Aquilo parece, eles riam disto, é engraçado. Não parece ter muita graça, mas eles riam disto. Porque tem a ver, nós rimos do contexto, no contexto em que estamos. Diferentes sociedades acham piada a diferentes coisas. Diferentes gerações acham piada a diferentes coisas. Eu faço humor há muitos anos e tenho reparado que a maneira... Quer dizer,
O Herman já não tem nada a ver com o Bruno Nogueira, não tem nada a ver com... São coisas diferentes. Por sua vez, não tem nada a ver com os comediantes antigos. A maneira de rir muda. Até o formato, por exemplo, antigamente qualquer série de humor tinha risos gravados. Que era aquela coisa para condicionar o riso. Aliás, experimentem ir ver um humorista com um grupo de pessoas que é fã do humorista. E depois vão ver o mesmo espetáculo com um grupo de pessoas que odeia aquele humorista. E podem ter a certeza que parecem dois espetáculos diferentes. Se vocês forem ver um programa do Herman, do Bruno, por exemplo, qualquer pessoa, se forem ver com alguém que é fã e que adora, vocês vão ter a tendência para se rir mais. Porque o riso é uma coisa muito coletiva. Por isso é que havia risos gravados, que era para dar aquela ideia que aquilo é muito cómico e está toda a gente a rir. Se forem ver um humorista com 2 ou 3 amigos que odeiam o humorista, eles dizem, pá, achas graça a isto? Não tem graça nenhuma. O clima cai completamente e a gente começa mesmo a duvidar se aquilo tem graça. É muito dependente da circunstância. Vai mudando sempre, sim. E coisas que nós não achávamos graça, passamos a achar graça. Não é? Não, e depois é assim, o que eu acho graça, a geração da minha mãe não achava graça nenhuma. Isto tem mudado, porque... Depois é assim, nós podemos dizer que é melhor uma coisa que outra. É um bocado como, que direito é que eu tenho? Imaginem que tem uma plateia a rir com o Fernando Mendes. O Fernando Mendes é um ator extraordinariamente popular, mas não é muito reconhecido como um estilista do humor. Não é, digamos, muito sofisticado. É humor popular, mas tem, por exemplo, um timing, lá está, e uma delivery extraordinárias, porque aprendeu no teatro de revista a fazer as piadas. Agora, para um humorista mais sofisticado ou até mais novo, se calhar o Fernando Mendes não é bem um exemplo do humorista, é mais o Bruno Nogueira. Agora, que direito é que eu tenho que dizer que o Bruno Nogueira é mais engraçado que o Fernando Mendes? É mais engraçado para quem? É como na música. Se as pessoas gostam do Tony Carreira, porque é que eu tenho que lhes impor o Sérgio Godinho? Eu posso dizer, mas o Sérgio Godinho é mais sofisticado, as canções são melhores. São, é verdade que são. Mas o prazer que as pessoas têm a ouvir Tony Carreira, eu posso contestá-lo? Quer dizer, que direito arrogante é que eu tenho que dizer às pessoas, isso é mau, não é? Eu posso dizer, não, musicalmente aquilo não é bom, musicalmente é pobre, musicalmente aquilo é mais... Mas se aquilo dá felicidade a tanta gente, que direito é que eu tenho de tirar? É como um bocado, usando uma anedota do Woody Allen, há um filme em que o Woody Allen diz, finalmente tive um orgasmo, mas o meu médico diz-me que é do tipo errado. Ou seja, se as pessoas têm prazer naquilo, que direito é que tem que dizer que é do tipo errado? Tony Carreira é um prazer que as pessoas podem ter, é um bocado isto. Ou seja, agora, temos o direito de dizer que tecnicamente aquilo não é muito bom, que musicalmente aquilo é pobre, mas depois alguém vai nos dizer, mas o Sérgio Godinho, aquilo é muito francês, aquilo... é sempre a mesma coisa, mas os poemas, está bem, mas quer lá saber do poema, falta ali ritmo. Ou seja, isto varia. E vem dizer, prefiro muito mais o Leonard Cohen, ou não sei o quê. Leonard Cohen é uma chatice, blá blá blá, monótono, aquilo não tem interesse nenhum, não tem ritmo nenhum. Ou seja, felizmente os gostos discutem-se. E portanto o humor também. O humor, há coisas que eu achava graça. Quando apareceu o Ricky Gervais, fez aquela série The Office, foi uma mudança radical. Porquê? Porque não tinha risos gravados e porque o humor não era piadas, era embaraço. Ríamos porque aquilo era um humor que nos causava algum embaraço de ver. Era um tipo tão desastrado socialmente que aquilo tinha graça. Ou, por exemplo, quando surgiram os Monty Python, os sketches não tinham punchline. Nós vínhamos num mundo em que todos os sketches tinham a punchline, que é a piada final. Era o sketch constrói-se assim, eu ainda comecei a escrever, ainda me lembro de ter conversas com o António Feio, em que o António Feio dizia, falta aqui a punchline. A punchline era a última piada do sketch, que era suposto para sair em alta, que é e saía em alta. Os Monty Python inauguraram um género que era, acabavam os sketches e aquilo, não havia frase final, ficavam a olhar uns para os outros e saíam de cena. E aquilo na altura não se achava graça nenhuma, mas com o tempo tornou-se absolutamente hilariante e tornou-se uma imagem de marca, que é, acabava o sketch, caía assim no vazio. E isso é que passou a ser o bom. Quando a gente faz experiências, como fizemos aqui com os contemporâneos, de fazer estes sketches, uma ideia maluca,
vamos pôr um bispo à solta, essa era do breviário, pôr um bispo à solta e dizer que é um alerta a um bispo à solta. Quando eu disse isto ao diretor de programas da RTP na altura, que aliás é o mesmo agora, ele disse, estás maluco, mas isso tem graça, isso é para ti e para os teus amigos intelectuais, isto não tem graça nenhuma. Eu acho que tem, mas lá está, ele acha que não. Pronto. Eu lembro-me de uma vez que fizemos um sketch nos Contemporâneos que era muito simples, que era só um taxista. O Marco entrava como ator e entrava dentro do táxi e dizia, olha, leva-me não sei onde, estou cheio de pressa. E o taxista levava-o à praia, parava o táxi na praia e dizia, olha, viemos antes aqui que é bastante mais agradável. E o sketch era só isto. Houve pessoas que disseram, mas isto não faz sentido nenhum, isto não tem graça nenhuma, mas tal como na arte, a gente tem mais gozo em experimentar do que ir, lá está, aqui literalmente pelo caminho habitual, em vez do sketch e pelo caminho habitual, foi até à praia. E pronto, é isso. Agora, digam-me coisas, perguntas. Eu tenho uma pergunta, e estou aqui na posse do micro. É uma pergunta que tem a ver com algo que se tem falado muito e esta questão dos limites ou da censura ou do desagrado. São coisas distintas. A ideia do limite, o desagrado e uma oposição de censura ou a impossibilidade de o fazer. São níveis completamente diferentes e ainda bem que os colocaste de forma diferenciados. Portanto, é interessante e é salutar que alguém se oponha, mas não é salutar que alguém proíba ou que alguém elimine. Pronto, são coisas muito distintas. Mas há aqui uma questão que tem a ver com a interpretação e a leitura, e acontece o mesmo, ou acontece o mesmo também agora um pouco na literatura, ou mais se calhar no cinema, que é entender a obra, portanto a ficção, como algo literal. Imaginem, quer dizer, os Maias foram escritos há mais de 100 anos, não é? Aquilo 1880 e qualquer coisa, mas não conheço, a reação deve ter sido nada simpática. Contudo, a ideia de que aquilo era literal é uma ideia que provavelmente não ficou, porque as pessoas estão a ler um livro que partem do princípio que é uma ficção, vão viver aquela emoção, mas a seguir olham para o lado e estão na ficção. O humor, ou a interpretação do humor e de algum cinema e de algumas práticas artísticas, creio que nos momentos atuais, muitas vezes, essa ideia de que aquilo é uma ficção, é um momento é uma alteridade. Essa ideia da alteridade parece que caiu. E então há um julgamento do literal. O que é que... Não, é assim, os humoristas fazem um trabalho precisamente de interpretação e, portanto, não é literal. Exato. Acontece muitas vezes, por exemplo, se eu disser, eu mato o tipo, não quer dizer que eu vá matar o tipo. É uma expressão. É diferente de matar o tipo. Os perigosos são os que matam mesmo, não são os que usam matar como uma figura de estilo. Pronto. Agora, há também uma coisa que acontece hoje em dia, é que nós vivemos a célebre sociedade do espetáculo. Tudo hoje é espetacular. E tudo hoje é performativo. Os próprios políticos, os melhores políticos, os políticos mais populares, não são os que trazem a mensagem mais, digamos, coerente ou a ideologia mais elaborada, são os que passam melhor. Hoje, os políticos são atores, são performers. E, dentro das suas técnicas, o humor também faz parte. E, portanto, toda a sociedade se tornou uma sociedade hiper-performativa. E isso traz também um desafio, que é, todos estão no espaço público, todos estão a fazer piadas. Por exemplo, uma das coisas que a mim sempre me causou alguma hesitação foi a ida de políticos a programas de entretenimento. Porque é sempre uma forma de normalizar e de o tornar fofinho. Sempre. Muitas vezes ele leva piadas. Pois, levam piadas. Ou seja, e consegue... É tudo inócuo e torna-se tudo uma parte da indústria do entretenimento. Ou seja, é tudo showbiz. E, portanto, confunde-se aquilo que é um ato
muito específico, que é o ato político, com uma outra coisa, que é o ato de entretenimento, que é sempre o espetáculo. E isso é um dos problemas atuais. E faz com que, primeiro, os políticos sejam eles próprios entertainers, e os entertainers às vezes não tenham a noção do impacto político daquilo que fazem. Ou seja, há aqui um lado também que é, quando um humorista faz piadas sobre o político, ele, ao escolher o político sobre o qual faz piadas ou deixar de fora o outro, ele está a cometer um ato político de escolha. E isso tem que ser levado em conta. E, portanto, é mais um dado para baralhar a situação atual. E, de facto, nós vivemos num momento da nossa sociedade em que a opinião ganhou força sobre os factos, e dentro da opinião toda a gente tem que ser engraçada, toda a gente tem que ter graça. E ao facto de toda a gente ter que ter graça, isso desvaloriza às vezes a força do próprio humor. Porque o humor, em tempos que foi subversivo, torna-se domesticado. É mais uma peça da grande engrenagem de entretenimento em que estamos todos metidos. E, às vezes, o político que... lá está, porque é que os políticos todos querem ir aos programas de humor? Porque passam bem a imagem, são pessoas como as outras, riem-se, têm sentido de humor, são fofinhos. São humanizadas. São humanizadas. Da mesma maneira, quando nós fazíamos o Contra-Informação, a dada altura, a primeira reação dos políticos foi estar contra. Eles tentaram proibir o programa no início, mas quando aquilo ganhou popularidade, depois passaram todos a querer ter um boneco no programa. E quem não tinha um boneco era como se não fosse reconhecido como político. E eu sentia, lembro-me na altura, temos discutido isso com o professor aqui também, o Rui Cardoso Martins, discutíamos isso, que era, se o programa, se os políticos gostam do programa, há um lado do programa que está a falhar, que é a ideia de que, supostamente, o programa devia contribuir para a crítica e a sátira da política. Portanto, é mais complexo do que parece. Por outro lado, também diz que o político poderá ser alguém que consegue criar uma distância entre a sua figura pública e o lado da caricatura sobre o qual isso é possível. Sim, os que conseguem, mas neste momento eu ia dizer também uma coisa... Estou a pensar no roast, que é uma lógica, sobretudo nos Estados Unidos, que é um pouco isso, é alguém que, ok, eu não sei o que é que vai acontecer, mas vocês vão rebentar comigo publicamente. Sim. Que é assim, são espetáculos em que se vai só desancar uma pessoa. Mas mesmo isso é uma forma de normalização. Sim. O que acontece, por exemplo, há um momento muito... há uns 10 anos, o Jon Stewart fazia o programa de humor mais popular da América, que era o Daily Show. E era, curiosamente, um programa na TV Cabo, mas que tinha um impacto enorme. E a dada altura ele é convidado para o grande programa de política, que era o Crossfire. E os jornalistas do Crossfire vão lá para terem um momento de entretenimento com ele. És o comediante mais popular. E ele foi extremamente duro com eles e disse-lhe: a razão porque eu sou popular é porque vocês, jornalistas, não estão a fazer o vosso trabalho. E foi duríssimo com os jornalistas. E eu acho que está a acontecer uma coisa, muitas vezes, que é, por exemplo, isto está a passar-se hoje na política americana. O Partido Democrata está completamente KO. As figuras do Partido Democrático desapareceram de cena. Obamas, desapareceram todos. Só sobra um, que é o Bernie Sanders. O que está a ser feito nos Estados Unidos está a ser calado por toda a gente, exceto pelos humoristas. O único foco de resistência neste momento na televisão americana, mais do que o jornalismo, é os humoristas. O Jon Stewart, o Stephen Colbert, o Jimmy Kimmel. Se vocês virem todos estes talk shows, apanham-nos facilmente no YouTube. Eles são violentíssimos. Eu nunca vi. E estão a ser ameaçados o pelo Jimmy próprio Kimmel, presidente. por exemplo, fala sobre o presidente americano como the clown, the jerk, the idiot. Nunca vi, em nenhum momento da história do humor, dirigirem-se ao presidente do país insultando diretamente e dizendo tudo. E estão a tentar, o Donald Trump está a tentar que esses programas acabem todos, claro. Portanto, neste momento há mesmo um movimento de resistência que vem do lado da comédia. E muitas vezes é porque o jornalismo não está a fazer o seu trabalho. Por outro lado, a comédia tem aquele efeito que é, às vezes as pessoas não levam a sério porque é comédia.
escape. Os comediantes não têm a obrigação de ser, ativistas. Eles têm a obrigação, eles fazem o que querem, é possível. A gente ri-se dos políticos. Esta coisa é muito curiosa. Goza-se com os políticos, ri-se com os políticos, mas depois há as eleições e os políticos que foram gozados ganham. E isso é um fenómeno curioso. Não é? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Sim, claro, tudo bem. Se mais ninguém tiver perguntas, nós terminamos assim. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Foram poucos, mas bons. Exatamente. E agradeço ao Nuno esta apresentação excelente. Obrigado. Até à próxima. Fantástico.